Eu já estou há uns 10 anos no YouTube. Já devo ter feito uns 3.000 vídeos ou quase. Nunca abri nenhum deles dizendo assista, pode ser que tirem do ar, passe para frente, pode ser deletado da plataforma. Nunca disse isso, mas chegou a vez. Com esse conteúdo aqui, isso realmente pode acontecer e você já vai entender a razão. Carlos Bolsonaro acionou a Justiça de Santa Catarina e conseguiu apagar das redes uma história constrangedora para a família dele. A filha não é do Carluxo. Tá cada vez mais óbvio isso. Mas com o passar dos meses, a gente vai vendo que o Carluxo não apareceu com essa criança. Eu não tenho dúvida, pelas circunstâncias e pela maneira como a família se comportou e pelo histórico do Carlos Bolsonaro, que essa filha é do Jair. Por dizer isso, esse jornalista foi processado e condenado. E agora, quem ousa contar o que aconteceu com esse jornalista pode estar sujeito à mesma coisa. Justiça manda remover posts sobre paternidade de Carlos Bolsonaro. Foi o que noticiou o Igor Gadelha no Metrópolis. Um dos posts era meu. E se as coisas saírem do jeito que o Carlos Bolsonaro quer, eu vou ter que pagar uma indenização também. A estratégia da família Bolsonaro de usar a justiça para apagar da internet qualquer menção a essa história é arriscada. Pode resultar no famoso efeito Streisand. Eu não tenho nenhum interesse pessoal em provocar esse efeito a dar mais visibilidade para essa história, mas eu considero importante que o público possa saber que jornalista foi condenado e por qual razão. E é por isso que aqui eu assumo os riscos de contar essa história. Uma história que, por segurança jurídica, por ingenuidade ou até por hipocrisia, as pessoas normalmente tendem a fingir que não existe. Pai de menina, diz a camiseta do Flávio Bolsonaro no evento da campanha. É um sinal de que a paternidade também pode ser um ativo eleitoral. E ele não é o único pai de menina nessa família. Outros irmãos também deram a famosa fraquejada. O quinto deu uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Eduardo, o ex-modelo, adora expor a vida pessoal de luxo. E nas fotos sempre tem espaço e exposição para a prole, que aqui só está com as identidades preservadas porque eu providenciei isso, e não ele. O Carlos é muito mais discreto, como aliás convém a um pai responsável. Expor criança na internet e no ambiente potencialmente hostil de uma campanha eleitoral não é mesmo muito bacana. A descrição do Carlos com a filha só pode ser elogiada. Mas o mesmo não vale para a postura do avô, Jair Bolsonaro. E o próprio Carlos reconhece isso. Eu estava vendo essa foto agora, estava tentando decifrar a bronca do Carlos Bolsonaro. Eu acho que isso aí foi no evento aí, né, do CEPAC no final de semana. Bolsonaro está com a filhinha do Nicolas Ferreira, com a esposa dele e com Michele Bolsonaro. E aí o Carlos Bolsonaro, ele escreve lá, o Nicolas fala no colo do ex mais amado do Brasil. E aí o Carlos Bolsonaro comenta, legal o cara fazer isso com a sua filha e com a minha não. De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nicolas. Bom, a gente sabe que tem um lance aí, né, da Michele Bolsonaro com o Carlos Bolsonaro. Até eu conversando com pessoas próximas ali, diz que realmente não existe uma relação entre eles e aí tem sempre esse confronto, né? Não sei se Bolsonaro, o pai, não pega a netinha no colo, né? Não sei nem se é netinha ou netinho. Esse filho do Carlos Bolsonaro ou filha, a gente não tem muitos detalhes, mas pelo jeito o Bolsonaro não pegou no colo. A mãe da criança que o Jair não pegou no colo é a Marta, uma servidora de carreira do Ministério da Fazenda. A maioria das imagens da Marta que aparecem no noticiário são na companhia do Jair. Não por acaso, a carreira da Marta cresceu vertiginosamente durante a gestão Bolsonaro. Segundo pessoas que foram colegas dela no Ministério da Economia, hoje Fazenda, a Marta tinha tanto ou mais acesso ao gabinete do Jair que o próprio Paulo Guedes. Isso só foi mudar em maio de 2022, quando ela foi transferida para um escritório do BID em Washington. 9 meses depois de sair do Brasil, ela e o Carlos tiveram a criança. A família Bolsonaro cresceu, nasceu nessa segunda-feira lá nos Estados Unidos, em Washington, a 4ª neta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela é filha do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Uma relação que ele teve
uma funcionária de carreira do Ministério da Fazenda. O relacionamento do Carlos e da Marta só se tornou público com o nascimento do bebê. Não se tem, nos registros do fotojornalismo brasileiro, nenhuma imagem de Carlos e Marta juntos. Eles nunca apareceram na mesma foto. Até mesmo nas manchetes, a Marta aparece, com mais frequência, ao lado do Jair. E foi Jair quem mexeu os pauzinhos para que ela pudesse continuar em Washington depois do final do governo. O ex-presidente Jair Bolsonaro quer que o governador Tarcísio de Freitas acomode a mãe de uma de suas 4 netas em um cargo do executivo paulista nos Estados Unidos. Toda vez que a mídia hegemônica toca nesse assunto, o desconforto é palpável. Mesmo um homem polido, elegante, como o Thales Faria, se vê obrigado a fazer um monte de ressalvas antes de apontar o elefante na sala. O caso é o seguinte, a Marta realmente ela é conhecida aqui em Brasília como uma pessoa competente, ela é uma profissional competente, ela é gestora, ela se formou como gestora, que é um tipo de concurso que foi aberto aqui no governo, eu acho que no primeiro governo Lula, para um tipo de categoria especial do funcionalismo público, especial mesmo, mais bem informada, etc. E ela é uma profissional competente. O que tem de curioso nisso, além do fato que você levantou aí, Sakamoto, de o presidente estar pedindo um carguinho lá para parente dele, e isso não é lá uma coisa muito correta, digamos assim, tem a outra coisa que é estranha, é o seguinte, então ela quer permanecer lá mais tempo, porque por que ela não gostaria de vir aqui com a filha para ficar com o Carlos, né, que é o pai? Quer dizer, por que então não está vindo, ela não está com interesse em vir para o Brasil no momento? É uma curiosidade, é interessante, né? Nota-se aí uma certa dificuldade para lidar com as menções à Marta. Por um lado, é necessário reconhecer as qualificações técnicas que ela tem. De fato tem. Isso nem os fofoqueiros que falam dela na esplanada dos ministérios conseguem negar. Por outro lado, tem o vínculo com a família Bolsonaro, que desperta, para usar aí a palavra do Thales Faria, palavra cuidadosa, né? Uma certa curiosidade. Então, ela é uma bolsonarista de carteirinha, né? Ela já compartilhou nas redes dela aquelas hashtags pedindo fechamento do STF. Então, assim, ela é muito alinhada do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mãe da neta dele. Exatamente, mãe da filha do Carluxo. Não posso deixar de notar, ainda que de maneira respeitosa e republicana, o sorriso da nossa estimada Alice, do My News. Porque talvez ela esteja rindo de nervoso, não sei. Mas sei que isso é muito comum quando o assunto é paternidade do Carlos Bolsonaro. Vide o desconforto do Thales Faria agora há pouco. E por que é que esse assunto causa tanto desconforto? É aí que entra o Bruno Torturra. A filha não é do Carluxo. Tá cada vez mais óbvio isso. Mas com o passar dos meses, a gente vai vendo que o Carluxo não apareceu com essa criança. Ela não existe na família Bolsonaro, que é uma família. O Carluxo também não tem namorada. Ele assumiu essa filha 2 dias antes do parto, assim, do jeito mais discreto possível, sendo que criança nascendo na família Bolsonaro é um ativo de eleições gigante. Seria uma oportunidade para você fazer, a família inteira vai lá, visita a neta, faz um postal, mostra como eles são de família. Fizeram discretamente porque ela nasceu muito pouco antes da eleição. E outra é que a história inteira dessa funcionária do Ministério da Economia, ela era totalmente próxima do Bolsonaro e ela foi exilada nos Estados Unidos sem a própria família dela 8, 9 meses antes do parto. Ela foi passar uma gravidez num outro país, longe da família, longe do pai, Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro não foi visitá-la. O Bolsonaro estava nos Estados Unidos quando a criança nasceu. O Bolsonaro não foi visitar a neta? Por que será que 9 meses antes a Michelle Bolsonaro tava puta falando que não ia fazer parte da campanha do Bolsonaro? Lembra disso? Eu vi o calendário 9 meses antes. Eu não tenho dúvida, pelas circunstâncias e pela maneira como a família se comportou e pelo histórico do Carlos Bolsonaro, que essa filha é do Jair. Por ter dito isso, o Bruno foi processado pelo Carlos Bolsonaro. O Poder 360 noticiou que o Tribunal do Distrito Federal fixou a indenização em R$ 55 mil.
Ao falar da paternidade do Carlos, o Bruno foi corajoso, sem dúvida, só que a coragem pode não ter sido equilibrada por uma certa cautela que se espera de um jornalista como ele. O Bruno é ninguém menos que o idealizador do Mídia Ninja. Ele tem passagens por alguns dos veículos mais prestigiados do Brasil, é dono de um texto admirado e invejado no país inteiro, um texto nobre que pode estar na revista Piauí ou nos roteiros do Greg News. Não é qualquer um. Esse é o Bruno Torturra, e um processo da família Bolsonaro não o reduz a um blogueiro de segunda linha, até porque se fosse assim, o jornalismo brasileiro estava ferrado. A família Bolsonaro resolveu que vai processar toda e qualquer pessoa que ousar mencionar por que o Bruno Torturra foi processado. Primeiro foi o Ricardo Noblat, e agora veio uma ofensiva muito mais ampla, o que nos leva de volta ao Igor Gadelha. Justiça manda remover posts sobre paternidade de Carlos Bolsonaro. O texto não diz que perfis são esses, mas um deles era o meu. E eu não fiz mais do que comentar o excesso de coragem, talvez a falta de cautela, do nosso Bruno Torturra. E isso é exatamente o que eu estou fazendo nesse vídeo. É por isso que eu presumo que ele pode ser excluído da plataforma, pode virar motivo de um segundo pedido de indenização contra mim também. E olha, eu não estou acostumado a falar na condição de réu, mas eu vou fazer o meu melhor aqui e tentar estabelecer uma diferenciação. Uma coisa é punir os jornalistas que dizem ter certeza que a filha de Carlos não é de Carlos. É discutível, mas eu entendo. Acontece que isso é muito diferente de punir e punir com censura quem comenta os processos contra esses primeiros jornalistas. Decidindo desse jeito, a Justiça de Santa Catarina compromete até os registros da imprensa brasileira sobre as suas próprias atividades. E não é que eu contestei a condenação do Bruno Torturra, eu só expus a razão pela qual ele foi condenado. A privacidade da família Bolsonaro não pode ficar acima do direito do público de saber os limites que estão sendo impostos ao jornalismo profissional. Até porque quem resolveu misturar família e política não fui eu, não foi o Bruno Torturra, foi a família Bolsonaro. Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou... Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Nos meios bolsonaristas, circula a versão de que Michele passou a contrariar o marido em função do suposto caso extraconjugal dele. Por isso, ela não teria participado efetivamente da campanha de Jair, por isso ela teria decidido apoiar seus próprios candidatos à Câmara dos Deputados e ao Senado, por isso ela teria prejudicado gente que foi escolhida por Jair. Num momento em que Michele é cotada para concorrer à presidência no lugar do enroladíssimo Flávio, tudo isso ganha muita relevância. Não olhe para o meu marido, olhe para mim que sou uma serva do Senhor, que dobro os meus joelhos e tenho entendimento do mundo espiritual. Só que assim, mesmo com tudo isso, dá para dizer com certeza que a filha não é do Carlos? Não dá para dizer isso, e é por isso que eu não disse. Mas o fato é que eu vou precisar de um bom advogado mesmo assim. E claro, também vou precisar da compreensão da comunidade que mantém esse canal ativo. E essa compreensão eu sempre tenho recebido. Só posso agradecer. Não quero, não posso, não devo reclamar. Ainda bem, porque comunidade é tudo. Aliás, essa é a deixa para que eu te indique um documentário que passa exatamente essa mensagem. Toda comunidade que se descobre como tal, descobre em si também uma força. O Kisilo Musia é um agricultor queniano que começou a gravar em vídeo as provas de que o clima estava ficando cada vez mais esquisito na região dele, prejudicando inclusive a colheita. Esses vídeos que ele fazia iam sendo compartilhados com os vizinhos, e os vizinhos foram se unindo, se mobilizando para tentar entender o que estava provocando aquelas mudanças. Acaba que essa comunidade vai se educando para a realidade das mudanças climáticas e começa um movimento que só vai parar na ONU. Essa trajetória é contada no documentário Obrigado pela Chuva, filmaço, muito bonito, e que no Brasil você não poderia ver em lugar nenhum. Não poderia, Às vezes até com meios questionáveis poderia ficar difícil, mas ainda bem que a gente pode contar com a nossa fílmica.
a plataforma de streaming brasileira, feita com uma curadoria que nenhuma outra tem. Condições especiais, só que por tempo limitado para assinar. O plano mensal da Fílmica está saindo por R$ 14,90 quando você usa o cupom ARVRO. Um desconto bom, normalmente seria R$ 19,90. Também tem o passe anual Pix. Nesse caso, você usa o Pix ARVRO. E aí, um ano inteirinho de Fílmica sai por apenas R$ 99,90. Muito obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. Não vai dar para ficar deitado esperando, nem chorando, nem soluçando. Eu vou precisar de defesa nesse caso. Eu precisava escolher um advogado, e nem sempre é fácil, tá? Primeiro eu pensei no Frederic Wassef, mas aí eu descobri que ele brigava de faca na porta do bar e ameaçava jornalista de morte. Pensei que isso era meio inadequado, né? Para um caso que tem tanto a ver com liberdade de imprensa. Num trecho das mensagens, ele escreveu: lá na China, você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. O senhor quis intimidar a jornalista? De forma alguma. Isso é uma mentira, isso é uma farsa. Decepcionado com a Wassef, eu lembrei do Chiquini, mas eu achei ele meio performático demais. Já tive um advogado assim e não deu certo. Sei o que é engraçado enquanto eu falo, peço vênia ao procurador, rindo enquanto eu falo. Não sei o que tem de graça na minha fala, com todo respeito. E aí, querendo alguém menos passional que o Chiquini, eu lembrei do Cristiano Zanin. Esse sim não se abala com nada, não perde a paciência nem com o sujeito que corre pra coçá-lo no banheiro. Hein, safado? Olha aqui, ó, pra câmera aqui, ó, dá um tchauzinho aqui, ó. Safado. Vontade de meter uma mão na orelha de um cara desse. Olha, aqui, ó. Só que o Zanin agora é ministro do Supremo, não pode advogar. Se não tiver nem parente advogando é até melhor, né? Aí eu lembrei de um amigo, vou chamar de amigo porque eu gosto dele, e o fato é que esse amigo tá sempre se metendo em algum tipo de problema, né? É um cara que tem uma vida jurídica movimentadíssima, tá sempre precisando de advogado. Tô falando do nosso Tiago Santinelli. O público já sabe, né? Que ir a um show dele é uma aventura. Pode acabar com o humorista preso. E se o público se meter no meio, acaba sobrando para o público também. E foi o Tiago quem me entregou aos cuidados do doutor João Senzi. O João tem anos de trabalho nessa interseção de comunicação e direito, atende outras pessoas muito conhecidas, das quais você certamente já ouviu falar. E o João está do meu lado, no entendimento de que essa não é só uma defesa para mim, é uma defesa de um certo equilíbrio que o Brasil precisa encontrar entre a privacidade dos poderosos e o direito do resto de nós de saber como o patrimônio público se articula com essas relações privadas. Eu faço questão de manifestar aqui a minha compreensão das circunstâncias do Carlos Bolsonaro, um político que só entrou na vida pública para concorrer contra a própria mãe, isso porque o pai mandou. Sobram indícios de que entre um desentendimento e outro, o Carlos fez as coisas mais inimagináveis por esse pai dele. Esse processo contra mim é só uma pequena parte disso, eu entendo. Mas preciso manter a minha postura, de levar esse negócio até o final, porque tem coisas bem maiores que os meus interesses pessoais ou que os interesses do Carlos em jogo. Nada disso é pessoal, não precisa ser, e eu tô confiante. Até porque o primeiro caso do meu defensor, o Dr. João, foi o do menino Crono, injustamente enquadrado na Lei Maria da Penha por ter supostamente agredido uma princesa na frente de todo mundo na feirinha. E a verdade é que ele só esbarrou na moça lá. No fim, e em grande parte graças à defesa feita pelo Dr. João, o Crono e essa princesa aí engataram um relacionamento muito saudável, deu tudo certo. Tô contando tudo isso por duas razões. Primeiro, porque eu considerei auspicioso encontrar um advogado que é fã de Chrono Trigger também. Segundo, porque eu preciso deixar um recado para o Carlos. Isso se ele se der o trabalho de assistir o vídeo antes de pedir para tirar do ar ou sei lá o quê. Carlos, existe um oceano de divergências entre nós, mas eu jamais deixaria de me solidarizar com um filho que fez de tudo por uma família que parece não ter agido com reciprocidade, na maioria das vezes.
Então eu desejo com sinceridade que esse papel que você tem encarnado de filho devoto seja devidamente reconhecido. Eu desejo, Carlos, que as suas relações familiares possam ser cada vez mais funcionais, cada vez mais saudáveis e preferencialmente apartadas do patrimônio público que a família administra. Até porque, se houvesse uma separação adequada entre público e o privado, eu nem precisaria perder tempo falando dessas relações familiares. Ponto final em mais um textão, e as considerações serão usadas para que eu me dirija aos apoiadores desse canal. Eu acompanhei a discussão no grupo, tá, gente? Eu ouvi, eu li, e eu sei que a gente não tem exatamente um consenso sobre qual linha de ação deve ser adotada diante dessas circunstâncias. Quem apontou os riscos não está errado. Existe um risco que é pequeno, porém diferente de zero, de que não apenas esse vídeo seja retirado do ar, mas sim o canal como um todo. É claro que se isso acontecesse seria uma injustiça tremenda, um escândalo, mas tem um ou outro precedente disso já no Brasil, né? De qualquer forma, a escolha é essa, espero ser compreendido pelo pessoal que apresentou ali as divergências, e lembro muito da frase de um dos meus mentores profissionais, esse grande jornalista, que numa determinada reunião, em circunstâncias mais ou menos parecidas com essa aqui, disse algo como: eu sou jornalista, só posso ser a favor de que a informação circule. E isso meio que define o meu posicionamento, embora eu tenha lido bons argumentos a respeito de um hipotético silêncio a ser adotado nesse caso. De qualquer forma, está decidido, e agora a gente vai até o final. Seja o que Deus quiser. E Deus na minha vida tem se manifestado através da compreensão, da generosidade, da bondade, do carinho, da companhia de vocês. Muito obrigado, gente. É hora de ouvi-los no PS, também chamado de finalzinho. Mano, é pesado esse vídeo, hein? Que história babadíssima essa, gente. Eu não lembrava mais disso. Não me passou pelo... Nossa, mas que coisa. Eu tô realmente estupefata. Não sabia desse boato. Sim, conhecia de nome, óbvio, esse jornalista, mas não tinha ideia do que estava acontecendo. Eu estava assistindo essa live do Torturra quando ele falou isso, e também por ser jornalista eu tinha certeza absoluta que o processo vinha. Agora, proibir de falar o que foi o processo, esse pessoal da liberdade de expressão está passando dos limites. O jornalista é um trabalhador, ele não pode se dar o luxo de ter que pagar uma indenização de dezenas de milhares de reais. E os veículos, por mais amparo jurídico que tenham, são menos vulneráveis do que jornalistas independentes, também não querem levar nenhum processo que caiba nenhuma multa. Então se cria um pacto de silêncio que ninguém vai falar sobre esse assunto. Essa é uma das formas mais perniciosas de censura que se pode ter, a financeira. Fico triste por você ter sido processado e estar nessa posição de pagar uma indenização, principalmente por você estar contando a história de um outro jornalista que foi processado. Mas eu quero levar você a pensar para o outro lado, e você não pediu uma sugestão, mas eu vou dar. E eu vou dar a sugestão primeiro. Publica não. Faz esse vídeo não. Em primeiro lugar, não dá para você comentar um jornalista que foi processado por uma história particular sem contar essa história, e é o que está acontecendo aqui. Trata-se de uma história privada, privadíssima, é uma situação extremamente delicada, e sobre as quais a gente não pode afirmar nada. Eu não vejo isso como algo que vai afetar diretamente uma criança. Eu acho que isso é muito... Eu vou usar uma expressão que a galera de lá gosta de usar, acho que isso é muito mimimi, sabe? Eu acho que é isso. Realmente tem momentos... No combate não pode ter essa, porque é disso que se trata. Tá entendendo? O motivo de nós nunca sabermos se de fato Ezequiel é filho de ou Bento Santiago, ou Dom Casmurro, ou Escobar, é porque literalmente só uma pessoa teve voz, só uma pessoa pôde dar sua narrativa. Ele esperou
praticamente todos falecerem e esperou Sancha se afastar para não deixar dúvidas sobre qual era a versão a ser unicamente narrada. E o motivo de eu estar trazendo essa ficção é justamente o que essas agressões judiciais servem, para permitir que uma narrativa, que é a narrativa do silêncio, continue se propagando. E o pior de tudo, nesse meio todo, é essa alma torturada chamada Carlos Bolsonaro. Oh, meu Pai do céu, aí a gente volta direto lá para a carta do Bebiano, com todas as dificuldades que o Bebiano viu do Carlos em relação aos afetos que o Jair tinha. E olha que coisa, vai que um desses afetos é uma senhora que hoje não mora mais no Brasil e tem um rebento, que por sua vez vem a ser oficialmente filho ou filha do Carlos, esse rebento. Aí complica, né? Porque o Carlos já é torturado demais, o Carlos já é complicado demais, o Carlos já tem problemas demais. O comportamento da Michele, paralelamente, também muito suspeito, bem na época que se deu essa gravidez dessa moça, eles andaram bem apartados, a Michele e o Bolsonaro, a ponto de me lembrar daquelas brigas do Fernando Collor e da Rosiane lá em 1990, isso era muito interessante. E me lembrou muito o podcast A Vida Secreta de Jair, que é da Juliana Dalpiva. Eu fiquei muito impressionada com o podcast e essa história do Carluxo me lembrou muito esse podcast, principalmente nas partes que a Juliana Dalpiva fala sobre o Carluxo dar umas surtadas de vez em quando e falar algo como qualquer dia eu vou fazer uma besteira, e, enfim, uma relação, uma simbiose ali da relação entre o Jair e o Carluxo. E a sensação que me passa é que o Carluxo é o único que gosta do pai, de todos os filhos. Hoje em dia, as coisas são mais sutis, então basta que um juiz diga alguma coisa em algum lugar e se aplique uma multa, uma indenização de dezenas de milhares de reais, e você tem toda uma classe profissional com medo de falar disso. Se o jornalismo ele for se apequenar pelo assédio jurídico que a extrema-direita está acostumada a fazer, é melhor a gente parar por aqui. A gente simplesmente aguardar o caminhão passar por cima, porque vai passar. Muito obrigado por me ouvir até o final, o finalzinho, e esse que é o finalzinho. Quero aproveitar esses últimos segundos para dizer que a nossa perspectiva, ou a minha, né, era de, nessa segunda metade de 2026, que está chegando, chamar alguém para me ajudar com determinados afazeres que cercam o conteúdo, porque eu tenho feito todo o trabalho sozinho, assim, redação, edição, gravação, pesquisa, né? Tudo do conteúdo, mas também as coisas que cercam o conteúdo, sabe como? E eu estava pretendendo chamar alguém para me ajudar. Não vai acontecer porque o primeiro auxílio do qual a gente precisa agora, né, que as circunstâncias mudaram, é esse auxílio jurídico, mas a gente está em boas mãos. Então as consequências já estão aí, né? E a gente já está lidando. Quando tiver mais, a gente lida com o que vier, sabendo dos riscos, sem dúvida. Mas não é de hoje que eu tento me manter fiel, leal ao lema. Quando o perigo é real, a coragem também tem que ser. Ah, quantas vezes na vida eu estava me borrando e estava repetindo para mim esse que é quase um mantra na minha existência. Se quiser contribuir, se quiser ajudar, tô rindo de nervoso, pô. Tem a chave Pix que tá ali em cima. Muito obrigado, um beijo e, como sempre, valeu!